O Sensações está começando agora. Hoje vamos falar de ataxia, um sintoma que faz parte do quadro clínico de inúmeras doenças do sistema nervoso. A ataxia pode surgir de repente e se caracteriza principalmente pelo descontrole muscular. Esse é o nosso assunto com o neurologista Gabriel de Freitas. Quem não quer ter energia equilibrada, né? Gozar de boa saúde, se proteger das energias negativas, isso tudo pode ser conseguido com o Reiki. O Reiki é uma terapia de origem japonesa que usa a energia dos cristais e das mãos para realinhar os nossos pontos energéticos, os chamados chakras. A terapeuta holística Natália Branco vai explicar mais sobre o Reiki. A atriz Clarice Abujamra está aqui para falar de 2 espetáculos. O primeiro chama-se Antônio, da tua tão necessária poesia, que reúne textos, poemas e músicas. O outro é a peça As Meninas, baseada no romance da Lígia Fagundes Telles, com adaptação da Maria Adelaide Amaral. A peça conta a história de 3 jovens que vivem num pensionato de freiras em plena ditadura militar. A nossa música está a cargo da cantora Leila Maria. Está lançando o CD Billie Holiday em Rio, no repertório grandes clássicos e outras pérolas de uma das grandes damas do jazz. Vamos nos deliciar com Leila. Nós vamos começar falando da ataxia. Para a realização desse programa, claro, a gente conta com vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. O que é isso, ataxia? Então, Leila, a ataxia, na verdade, é um sintoma de uma doença neurológica. Então, quando a pessoa tem uma lesão no local chamado cerebelo, que é uma região na parte de trás e de baixo do cérebro, ela pode ter uma dificuldade de coordenar os movimentos. Então, ela fica sem coordenação dos movimentos, seja das mãos, seja das pernas, seja da fala. E isso pode acontecer tanto de forma súbita, então se a pessoa tem um AVC, se ela tem um traumatismo, se ela tem um tumor, ou pode acontecer de forma lenta e progressiva. Então, por exemplo, deficiência de vitaminas, intoxicação, esclerose múltipla. Deficiência de que vitaminas? Por exemplo, vitamina B12, é uma deficiência de vitamina pode causar ataxia. Casos mais raros, deficiência de vitamina E. E alergias, você falou na ingestão de coisas que podem... Principalmente a ingestão de substâncias que são tóxicas ao cerebelo. Então, um exemplo clássico é o álcool. Então, o álcool ingerido em quantidades altas, cronicamente, ele pode lesar o cerebelo e deixar a pessoa com incoordenação. E uma outra causa são as ataxias hereditárias, que a população conhece essas doenças como as ataxias. Ela tem ataxia, na verdade, ela tem uma ataxia hereditária. Essas doenças não são doenças muito comuns, mas são doenças que podem ser graves. Então, são doenças que têm uma herança dominante ou recessiva, quer dizer, se tem uma herança dominante, a chance de um filho ter, se a pessoa tem, é muito alta, é 50%, recessiva um pouco menor. E podem começar em fases diferentes da vida. Pode começar quando a pessoa é criança, pode começar adulto ou até com mais idade. Geralmente, essas ataxias hereditárias começam em torno dos 30, 40, 50 anos. A pessoa mais comum, ela tem dificuldade para andar, porque ela perde a coordenação dos movimentos. Então, é como uma comparação grosseira, como se fosse uma pessoa bêbada andando. Isso progride para uma dificuldade de coordenar os membros. E depois pode acontecer com a fala fica com dificuldade para engolir, movimento dos olhos, etc. Agora, a evolução é muito variada. Então, tem gente que pode começar com 70 anos e ter uma evolução muito leve. E tem gente que pode começar com mais jovem. Né? Deve ser pior começar mais jovem. Com certeza. A evolução é mais rápida. A evolução mais rápida, você tem mais tempo de vida, pode evoluir de uma forma mais grave. Então, são essas doenças que as pessoas conhecem como ataxias, as ataxias hereditárias. E elas têm graus? Porque assim, você falou que pode dar uma paralisia nas pernas ou uma falta de coordenação nas mãos. Isso. Pode ser evolutivo, quer dizer, primeiro você tem paralisia, depois você paralisa o braço, depois você tem a coisa, ou pode começar de repente ser violenta, assim? Então, pode começar... É cometido do nada, você não anda mais, é isso? Então pode, se você tiver uma lesão nesse órgão, no cerebelo, você tem uma destruição aguda dele. Então, a pessoa tem um derrame, um AVC,
ou se ela tem um traumatismo. Ela pode ter isso, de repente, em todo o corpo, ou numa metade do corpo. Mas nessas hereditárias, geralmente é o que você falou. Ela é progressiva e lentamente progressiva, ou seja, a pessoa hoje tem uma dificuldade de andar. Daqui a 1 ano, ela está com uma dificuldade muito maior. Daqui a 3 anos, ela pode ter que utilizar uma cadeira de rodas, por exemplo. E não há nada que detenha? Então, a gente não tem, para essas doenças, nenhum tratamento que impeça a evolução. Então, infelizmente, o que a gente tem é um tratamento de suporte, mas que é importante fazer. Fisioterapia, fazer fonoterapia para a questão da deglutição, utilizar de próteses para tentar andar melhor, para tentar melhorar essas dificuldades, medicações que às vezes diminuem a espasticidade, às vezes o corpo fica muito rígido, tentar melhorar os movimentos. Então, tem um tratamento que é feito, mas curar ou parar a evolução da doença, não. A fisioterapia pode ajudar você Perfeito. a não deixar a doença... evoluir mais lentamente, e depois você pode dar uma brecada nela, digamos assim, fazendo a fisioterapia. A mesma coisa com a fono. Se a pessoa tem dificuldade de falar, ela engasga com frequência, ela fazendo isso, ela pode melhorar o sintoma e esse sintoma evoluir de forma mais lenta. Mas é meio faca no pescoço, assim, né? Porque você falou que pode começar aos 30, aos 40 e aos 50, até os 70, Sim. Então... Sim. Mas essas doenças hereditárias, as ataxias hereditárias, felizmente são doenças raras. Tá? Felizmente são doenças raras, que tem no mundo todo. E não é detectado no teste do pezinho, em teste nenhum? Não. Na verdade, orelhinha, a gente só faz... Não, existem testes genéticos, você consegue identificá-las. Mas a gente só faz quando a gente tem... Por exemplo, a pessoa tem um quadro progressivo, a gente faz uma ressonância. A ressonância mostra que o cerebelo está atrofiado. E aí, pelos sintomas, eu acho que essa aqui é uma doença de Machado-Joseph. O nome de uma dessas ataxias já é mais comum, talvez. Uma das mais comuns. E essa é qual? É a que faz o quê? Machado-Joseph. Machado-Joseph é uma hereditária, autossômica dominante. Então, se o pai tem, o filho tem 50% de chance de ter e vai passando de geração em geração. E sempre nos 50%? Sempre nos 50%. Se acredita que ela tenha tido origens em pessoas de Portugal, então a distribuição dela no mundo acompanha as rotas migratórias dos portugueses lá atrás. Foram descritas em famílias portuguesas nos Estados Unidos e por isso a gente tem um número expressivo aqui no Brasil de Machado-Joseph, pela nossa colonização portuguesa grande, principalmente dos Açores. Então tem um pouco mais até no sul do que aqui no Rio. Então essa doença que começa geralmente 40, 50 anos e tem uma evolução mais lenta. Tem algumas que começam mais precoces. Tem uma síndrome, Guillain-Barré, como é que chama? Guillain-Barré. Guillain-Barré é um pouco diferente. Mas me pareceu, assim, em alguns pontos em comum, né? Guillain-Barré, na verdade... Que para de repente, acomete de repente, a pessoa está sem falar. Guillain-Barré é um anticorpo que a pessoa forma, ou seja, o próprio sistema imune da pessoa, que ataca o nervo dela. É uma doença autoimune, Guillain-Barré? É uma doença autoimune, na verdade é um processo autoimune, não é uma doença, você tem e acabou. É como se fosse, em algum momento da sua vida, alguns acham que você tem contato com um vírus, e aí você faz um anticorpo contra esse vírus, só que ao invés de atacar o vírus, é um anticorpo mal feito que ataca o seu nervo. Então, ele ataca o seu nervo e destrói o seu nervo e você pode ficar com o corpo todo paralisado. E depois você vai recuperando o nervo, mas o processo de recuperação é muito lento. Mas não é uma doença que você teve uma vez e geralmente acabou. Se você destruiu pouco o nervo, você não vai ter, você pode ter uma evolução muito boa. Se destruiu muito o nervo, a recuperação vai ser muito lenta. E qualquer um pode ter. Eu, você, qualquer pessoa pode ter. Basta o nosso anticorpo criar, nosso organismo criar um anticorpo contra o nosso nervo. Mas também é uma doença rara. Por que todo mundo fala ataxia para vários tipos de ataxia? Porque é uma simplificação? É uma simplificação, porque o nome correto é ataxia espinocerebelar. Então, as pessoas chamam ataxia. Mas o nome correto dessas ataxias hereditárias é ataxia espinocerebelar. Então, para simplificar, a pessoa tem ataxia. Mas não é uma coisa controlável, tipo pressão alta, diabetes, que tem uma medicação para isso? Não. Até porque tem poucos casos, os laboratórios não se interessaram. Então, a quantidade de pesquisa que tem ataxia é muito pequena, porque são doenças raras.
Aí ninguém vai Então, ser. mesmo que você tenha... Não é um bom negócio para o laboratório. Mesmo que você tenha você saiba, olha, eu tenho gene, eu vou ter ataxia. Você pode se fortalecer, fazer exercício, mas não tem nenhuma medicação que você possa tomar para evitar que os sintomas se desenvolvam. O exercício é uma saída, né? O exercício é importante. Ou pelo menos uma porta de contenção, Exatamente. digamos assim. Né? Acho que essa uma definição barreira foi de boa. contenção. Vou voltar aí, tá? Ok. Com alguma pergunta. Reiki. Natália Branco. O reiki é muito interessante. Eu não sei o que se os médicos acreditam já no reiki, né? Alguns sim, já tem uma linha da medicina que sim. Porque a medicina também às vezes acredita. não aceitava uma coisa, passou a aceitar. A evolução das coisas é muito rápida, né? Inclusive, hoje temos até grandes redes de hospitais que já implementaram o reiki, como o Albert Einstein, em São Paulo. Então, E você escolheu o reiki como uma profissão, como uma história de vida? na verdade, eu trabalhava tinha uma outra vida completamente diferente. Não me sentia realizada, assim, né, pessoalmente e profissionalmente. Você trabalhava em quê, Natália? Eu administrava um escritório de advocacia, de consultoria tributária. E não me sentia realizada. Eu sempre tive uma afinidade por essa questão energética desde muito nova. Eu comecei a meditar com 18 anos de idade. E A depois... meditação, os médicos estão encantados agora. Manda a gente meditar contra o estresse, contra tudo. Isso. Até para Alzheimer agora. Até para Alzheimer. Até para Alzheimer. E depois de trabalhar alguns anos nesse escritório, eu realmente sentia que eu não era aquilo, né? Enfim, aí fui buscar, conversando, uma amiga, ela sugeriu, busca o reiki e tal, não sei o quê. E aí fui buscar um curso de reiki, fiz o nível 1 e me apaixonei, me encantei, e aí... Já está em que nível? Não, hoje eu já sou mestre em reiki, né? Eu fiz até o final, o que a gente chama até o mestrado, aí me tornei mestre em reiki, e aí desde então eu comecei a trabalhar, comecei a me aprofundar mais ainda nessa área holística, acabei fazendo também outras técnicas, não só o reiki, eu trabalho também com cristais, sou cristaloterapeuta, também sou terapeuta floral, e foi um mundo realmente que eu me apaixonei. E continuei ainda trabalhando nesse escritório por alguns anos e até chegou um momento que eu realmente... Fazia reiki nos advogados? Cheguei a fazer. Quando eles chegavam com aquela confusão de números. Eu cheguei uma época... Né? Na época do imposto de renda, né? Que estão todos enlouquecidos. Exatamente. Eu cheguei a fazer uma época um reikizinho nas pessoas e tal. E aí elas ficavam encantadas com você. O pessoal gostou, né? Você administrava, né? Aquela da administração sempre é uma pessoa que vai trazer um probleminha, né? Vai cobrar alguma coisa. Você não fez aquele recibo, não sei o quê. Mas aí você chega e faz um reiki. E quando você fala que é terapeuta dos cristais, como é que isso funciona? Os cristais, eles são seres vivos, né? Que são dotados de uma energia de muita alta frequência. Então, a utilização deles junto com o reiki potencializa o tratamento, né? Quando a gente entra em contato com os cristais, ocorre uma troca energética. Então, eu utilizo os cristais do meu tratamento como uma forma de potencializar. Os dois somados. Os dois somados. Você consegue um resultado melhor. Exatamente. O que é o reiki? O reiki é uma terapia... Como é que a gente explica? Uma terapia com as mãos? É uma terapia alternativa, onde a gente utiliza uma técnica de canalização ou captação da energia vital universal. E, posteriormente, a gente passa essa energia para as pessoas através da imposição das mãos. A energia vital é uma força motriz, né, digamos assim, já comprovado pela ciência, que é responsável pela manutenção da vida em todos os seres vivos, sejam eles minerais, vegetais, animais ou hominais, né, nós. E o reiki trabalha especificamente com os chakras, que são centros energéticos, né? Nós possuímos centenas de pontos energéticos, mas o reiki trabalha mais especificamente com esses chakras. Com esses 7. Que ficam localizados ao longo da nossa coluna vertebral. Aqui e você vai falando rapidinho de cada um. Vou falando, tá. Cada chakra tem uma ressonância com uma cor, com uma correspondência com uma glândula, né? Com um órgão físico e a sua função no plano emocional. Então, a gente tem aqui esse primeiro chakra, que se chama chakra básico, ele tem uma ressonância com a cor vermelha, está relacionado com as glândulas suprarrenais. Logo depois, logo abaixo do umbigo, localiza-se o chakra umbilical, é o nosso segundo chakra, ele tem ressonância com a cor laranja. Ele é um chakra que está ligado aos órgãos reprodutores.
Então, ele tem relação com essas questões da sexualidade e a relação com o outro, né, com o mundo. Logo depois vem o terceiro chakra, que está localizado bem na boca do nosso estômago, que é chamado de plexo solar, a cor dele é amarela. Logo acima vem o quarto chakra, que é localizado bem no meio do nosso peito. A ressonância dele de cor é verde, o nome dele é chakra cardíaco. Depois temos o quinto chakra, que é o chakra laríngeo, a cor dele é azul. Ele tem correspondência com a glândula da tireoide. Depois tem o sexto chakra, que é o chakra frontal. A cor dele é azul índigo, que é um azul um pouco mais escuro. Ele fica localizado bem nesse pontinho aqui, no meio da testa, mais conhecido como terceiro olho. E por último, o sétimo chakra, que é o chakra coronário, que fica localizado no topo da nossa cabeça. E a cor dele é o violeta. Na moleira? Onde um dia foi uma moleira. Onde um dia foi a moleira. E tem uma hierarquia nos chakras? Não existe uma hierarquia. Todos os chakras... O chakra frontal é mais importante que o básico? Não, todos os chakras são importantes. Esse último chakra aqui, o sétimo chakra, o coronário, ele é o único chakra que a gente não trabalha. Esse aqui? Esse aqui. Porque ele é uma consequência de todos os outros chakras. Então, quando os outros chakras, né, do 1 ao 6, eles estão abertos e equilibrados, consequentemente, o nosso sétimo chakra, ele se equilibra e fica ativo também. E por que os nossos chakras se fechariam? Mal olhado? Olho ruim? Então, na verdade, todos os nossos sentimentos e pensamentos que a gente nutre no nosso dia a dia, eles emitem uma frequência vibratória, né? Quando esses sentimentos e pensamentos são negativos, emitem uma frequência vibratória de baixa vibração. E isso começa a ocasionar um entupimento, né? Começa a ocasionar como se a gente pudesse dizer nós energéticos, né? Então, sempre que a gente, enfim, qualquer sentimento, raiva, tristeza, mágoa, ciúmes, pensamentos negativos, tudo isso a gente começa a emitir uma vibração de muita baixa frequência. Isso vai começar a ocasionar nós energéticos, né? Dentro desse nosso, a gente tem um circuito energético, podemos dizer. E esses nós energéticos vão começar a entupir esses chakras. E aí... Começa geral ou começa pelo Então, frontal? esse entupimento, esses nós podem acontecer em qualquer chakra, aí vai depender do sentimento. Vou dar um exemplo. A raiva. A raiva está muito relacionada com o fígado. O chakra que rege o fígado é o chakra 3, é o amarelinho, que fica bem na boca do estômago. Então, geralmente... Então, por isso que é muito comum dor de estômago, gastrite, são doenças que a gente trabalha nesse chakra 3. Então, né, à medida que a pessoa vai tendo esses sentimentos negativos, vai ocasionando esse entupimento e vai acontecendo o desequilíbrio dos chakras. E, por exemplo, a depressão responderia nesse chakra também? Não, a depressão ela tem mais relação com o chakra 5, que é o chakra laríngeo. Fica aqui na região da garganta. Esse é o chakra que está relacionado com a nossa comunicação, tanto interna com nós mesmos, quanto externa com o mundo. E por que a depressão tem a ver com esse chakra? A depressão, na nossa visão, na visão reikiana, é um conflito que existe entre a nossa essência e o nosso ego, digamos assim. Aquilo que, de repente, a sociedade impôs, ou a gente cresceu num contexto social. Então, quando existe esse conflito, né, do que a gente realmente é, do que a gente realmente quer ser, com o que as pessoas ou o mundo acha que a gente pode ocasionar a depressão. E você trabalha esse chakra com as mãos? Isso. O tratamento de reiki ele é feito numa maca, a pessoa deitada numa maca, de roupa mesmo. E a gente vai colocando... Vou mostrar umas fotos enquanto... E a gente vai colocando a mão nos chakras, né? E a gente, com o tempo, com a experiência, a gente consegue sentir se o chakra está aberto, se o chakra está desequilibrado, se o chakra está bloqueado. Então, quem aplica o reiki, a gente, passando a mão pelos chakras, a gente já consegue ter mais ou menos uma noção das questões que permeiam aquela pessoa. E aí você sente que a sua mão fica mais quente? A gente sente a energia mesmo. Aí, a mão pode formigar, a mão pode ficar quente. A gente sente mesmo a energia, né, rodando, porque a energia ela sempre é emanada de uma forma espiral. Então, se a gente sentir uma espiral muito forte,
significa que aquele chakra está com excesso de energia, o que também furacãozinho, representa assim, um desequilíbrio, exatamente. Então, Porque eu fiz uma vez, uma amiga minha que fez o curso nível 1, eu não sei se ela fez outros cursos, mas eu sei que ela tem o nível 1. Eu estava com muita dor de coluna, que refletia na perna. Ela fez com as mãos, a mão dela ficou como se ela tivesse com uma febre altíssima. É assim, bem comum. Quente. Porque a energia realmente E o lugar passando. também ficou quente. É normal. E é bom ficar quente porque significa que realmente está trabalhando. Está atuando, exatamente. Então, assim, a gente pode É uma possibilidade de alívio para a dor, por exemplo? Com certeza. O reiki, ele atua tanto no plano físico, tanto no plano emocional, como no plano mental. Então, ele é super indicado para dores em geral, seja dor de coluna, dor de joelho, casos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Eu tenho recebido muitas pessoas no consultório com síndrome do pânico. Então, o reiki, assim, de modo geral, ele vai fazer uma limpeza energética nos seus chakras e um reabastecimento de uma energia de uma alta frequência. Quando a gente eleva a nossa frequência vibratória, consequentemente a gente fortalece o nosso sistema imunológico e aí vem a sensação do bem-estar, uma sensação de serenidade, de paz interior e um estado permanente de saúde. E os cristais entram fortalecendo os chakras. O tratamento de modo geral como eu disse no início, cada chakra tem uma ressonância com uma cor. Então a gente pode utilizar. Eu estou vendo que você falou do chakra, o verde, o rosa, o amarelo. Aí, no amarelo, essa é uma pedra chamada citrino, que é a cor amarela, geralmente a gente coloca no chakra 3. Depois ali vem o quartzo rosa e assim por diante. A gente usa como uma forma de potencializar mesmo, de acelerar aquele tratamento. E é um tratamento que a pessoa percebe claramente, quer dizer, tem um reflexo objetivo. O reiki, você se sente melhor, é uma coisa. E você sente que a dor diminuiu, é outra coisa. Essas duas coisas que eu estou te perguntando. Sim, adianta? Sim, acontece e adianta. O reiki, o que eu costumo dizer, a gente não tem como tirar uma foto do antes e depois. É uma mudança interna. Nem uma ressonância. Mas acontece. Realmente depois de... É um tratamento mais a longo prazo, então é interessante que a pessoa faça aí no mínimo umas 8 sessões e realmente a pessoa, com certeza, ela vai perceber essa melhora em tudo. Seja na insônia, seja na irritabilidade, na própria ansiedade em si, na depressão. Com certeza... A pessoa vai sentindo uma melhora, vai sentindo um bem-estar, vai se sentindo mais calma, mais tranquila. Quanto tempo leva a sessão? Uma sessão tem uma duração de 1 hora. Geralmente, no início a gente tem uma conversa, né? Eu converso com a pessoa para saber como é que a pessoa está, como é que foi a semana, se ela teve algum tipo de sintoma, sentiu alguma coisa, dormiu bem, não dormiu. E depois existe a aplicação que é mais ou menos em torno de 40, 45 minutos. E aí a pessoa fica ótima. Geralmente, de um modo geral, as pessoas saem da sessão bem tranquilas e bem zen. E se a gente passar a usar um cristal junto da gente no corpo É inteiro, ótimo. né? Eu indico. Eu amo os cristais, eu amo as pedras, são meus xodós. Como assim você acha que deve usar? Já me mandaram usar de todo jeito, porque eu adoro esse assunto, eu adoro essas coisas. E adoro os cristais, o pêndulo e etc. Então já me mandaram usar dentro do sutiã, na carteira, na bolsa, em todos os lugares. O quanto a usar na bolsa, na carteira, tem uma controvérsia. Os cristais, eles são feitos para ficarem com a gente, perto da gente ou no ambiente. Então, em contato com o corpo, eles estarem na bolsa, eles não vão atuar, né? Porque eles estão ali... A bolsa vai ficar energética. A bolsa vai ficar ótima. Então, é muito bom você ter os cristais em ambientes, né? Ele realmente consegue, tem a capacidade de estar mudando e melhorando a energia daquele ambiente, né? Podemos usar, sim, os cristais na gente. Eu, particularmente, uso muito, indico muito para os meus pacientes. De acordo com cada queixa De acordo com cada queixa. Então, assim, você pode usar o cristal ou realmente no corpo, preso por um esparadrapo, alguma coisa. Ou uma coisa que eu indico muito, que é mais fácil, é você fazer água cristalizada. Você energiza... Que independe, sempre o branco. O cristal de quartzo branco. O cristal de quartzo branco e também a ametista, que é o cristal violeta, porque é uma frequência vibratória de transmutação. Né? Transmutar é você mudar um estado do negativo para positivo. Então, é um coringa, realmente. Porque a gente sempre vê, né, nas lojas de decoração, as coisas tem sempre um cristal enorme, o branco. O que são os cristais de quartzo branco, eles realmente são muito bons e são também coringas. O pessoal do Feng Shui também manda botar na entrada da casa, né? Na sala, assim, na entrada, com aquelas pontas. Como é que chama mesmo?
são os geradores, os cristais geradores que tem a ponta. Eles são bons. Bom, o cristal é bom de todo jeito, né? Mas realmente tem determinados ambientes que tem uns cristais que são mais ou menos indicados, né? Tipo... Para levantar o astral, para não ficar baixo astral, qual que seria um cristal? O citrino é um cristal legal, que tem a frequência vibratória amarelo, que é uma frequência mais quente, mais agitada. O citrino, uma pedra... E se você fizer um altarzinho assim, com vários cristais, um amarelo, Pode também, perfeito. O citrino, o ametista, que você estava falando, acho que eu te interrompi. Vou dar um exemplo. Ela é coringa, porque ela tira, por exemplo, Ela transmuta. olhares negativos. O ambiente de trabalho. A turmalina negra é essencial, né? É muito boa. Ela é responsável por neutralizar a energia negativa de baixa frequência. Então, eu gosto muito da dupla turmalina negra com um cristal gerador de quartzo branco. O cristal gerador, ele vai puxar uma energia de alta frequência ou energia positiva, né, mais popularmente conhecido, enquanto que a turmalina negra, ela vai neutralizar a energia de baixa frequência. Juntos? Um do lado do deixa outro? a duplinha, um do lado do outro. Já me falaram que o cristal rosa chama o amor. Isso. É verdade? Exatamente. Relacionamento, quartzo rosa. Exatamente. Ele tem a frequência E a vibratória ametista do amor. leva uma olhada embora. Não tem nenhum que traga dinheiro, não? Não, infelizmente não. O citrino não remete a uma luz do sol, assim, quem em sabe? ambiente de trabalho que você requer assim, movimento, né? Então, sei lá, uma loja, um comércio. Pra você vender geralmente mais. a gente indica colocar o citrino, exatamente. Ah, o citrino, pô. Já tá Ir mais sabendo. gente. Então, aí- Ir mais gente ao teatro, por exemplo. Então, Bota a um ametista citrino já na não é bilheteria. indicada. maravilha, caso. botar na bilheteria. Exatamente, é excelente. Ai, ai. E essas lojas de pedra existem em vários lugares, né? Então você não precisa fazer uma coisa, botar na água com sal grosso, nada. Só o sol Não, já só segura o a sol, tua só onda. no sol já é suficiente. Para ter mais saúde, bota verde Verde, na água. pode botar. Sim, o verde ele trabalha com a cura, né? É a cor da cura. Então, Mas o ideal seria colocar, por exemplo, se você vai fazer essa... Eu gostei desse negócio da água energizada. A gente quer melhorar tudo, né? Quer ter mais saúde, quer ter mais dinheiro, quer ter mais alegria. olha, eu o que gosto que- muito, particularmente, na minha casa eu tenho uma garrafa com ametista e eu só bebo essa. Água da Por quê? ametista. Porque transmuta. Então, independente do que quer que seja que esteja negativo em você, ela vai estar trabalhando para estar transmutando e transformando em positivo. Tranquilo, água com ametista, estamos conversados. Volta aí daqui a pouquinho, tá, Natália? Obrigada. Intervalo, a gente volta já já. O Sem Censura hoje é um pouquinho menor, tá? A gente vai correr um pouquinho. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Mais de 3 milhões de brasileiros moram no exterior. Eles estão espalhados por dezenas de países em todos os continentes. Eu estou há 1 ano e meio no Uruguai. Eu moro na Costa Rica há 2 anos. Vivo aqui em Moçambique há 8 anos. Eu vivo na Suécia há 26 anos. Sou mais um brasileiro no mundo. São muitas histórias, conquistas, dificuldades. E você vai conhecer um pouco da realidade desses milhões de brasileiros que deixaram o nosso país em busca de um sonho. Vem aí o novo programa da TV Brasil. Brasileiros Mundo Afora. Em breve. Sucesso! Agora quarta é dia de cinema na TV Brasil. Histórias emocionantes. Grandes elencos. Vai faltar lugar na sala da sua casa. Vai estar assim, ó, gente esperando. E na estreia, um filme tão bom que virou série. Eu acho que todo mundo tem essa tendência de romantismo, né? Vou rifar meu coração nesta quarta, 10 da noite. Nesse bloco, vamos conversar com Clarice Abujamra e com a Leila Maria. A Clarice está fazendo 2 peças. Antônio, da tua tão necessária poesia bonita, esse título, né? Você... São vários Antônios? São vários Antônios, são 6. Quais Antônios você escolheu? A gente contava. É toda a trama do espetáculo. Eu pensei que eram poetas que você tinha escolhido, não. Não. São Antônios de uma coincidência absolutamente real. Em determinado momento eu percebi que todas as maneiras de amar na minha vida, todos se chamavam Antônio. Caramba. Absurdo, absurdo.
Aí... Dizem que coincidência demais, todo analista desconfia, né? Desconfia, né? No meu caso, então, caso de polícia. Mas, enfim, aí eu sou uma grande apreciadora da poesia, da boa literatura, e eu queria fazer um espetáculo dissertando essas coisas. Mas você vai fazer um espetáculo de poesia, nem a mãe vai ver. Ninguém tem o hábito. Vai sempre. É a única que vai ser. Ninguém tem o hábito da poesia. Então, a gente ficou pensando como estruturar isso, para que a pessoa ouvisse uma belíssima poesia, uma passagem linda da literatura, sem ficar amuada ali. E aí a gente descobriu isso, e a espinha dorsal do espetáculo são os Antônios da minha vida. E os momentos que você viveu com eles. Exatamente. Aí as poesias e se adequam a esses momentos. são todas pessoas de talento, inteligentíssimas. Você deu uma sorte, né? É isso que você quer dizer, né? Foram vários Antônios, mas muita sorte junto, né? Muita sorte. Que bom, né? Muita sorte. Deve ser bom fazer uma revisão dessa, assim, né? Quando você parou para ver isso. Porque, na verdade, são homenagens, né? Esses homens todos estão sendo homenageados, claro. Com a melhor Antônio, interessantes encontros, narrados por Clarice, histórias cheias de humor, sagacidade e muita poesia. Mário Silva, violão, domina a cena, é isso que eu queria dizer. O Mário da Silva, ele é um violonista, um monstro, ele é violonista clássico, toca lindamente. Hoje nós fizemos um ensaio que, apesar da gripe, foi maravilhoso. E aí você vai fazer esse espetáculo? Nós vamos fazer no Espaço Midrash. Amanhã? Lá no Leblon, às quintas-feiras do mês de outubro. Amanhã começa? Amanhã estreia, isso. 8, 15, 22 e 29 de outubro. Eita aí. E às 8 horas da noite. É uma performance de 50 minutos. E, então, até o final de outubro, eu estou às quintas-feiras no Midrash. E terças e quartas, a gente está no Poeira, com as meninas, que está sendo um sucesso maravilhoso. A Sandra Pera. Ela esteve aqui com a Clarice, Teve, né? Ela e Clarice. Muito bom. Olha aqui a foto delas no espetáculo. As meninas em cartaz no Poeira. Aí você faz a mãezinha? Eu faço a mãezinha, Uma mulher deslumbrada que perdeu um filho de forma trágica, quase enlouquece a filha Lorena, que é a Clarice. Clarissa Rochenbach, que é uma das meninas no auge da ditadura militar. 3 jovens moram juntos, não é isso? Exatamente. Mas conta mais. A peça, ela é datada no sentido de que ela narra exatamente essa época, né, da ditadura, uma época muito trágica, todos nós sabemos, todo mundo sabe. Muito pesada. Então, cada uma dentro da linha do seu destino. Exatamente, entendeu? Então, cada uma tem uma tangente ali no destino que vai. A minha personagem é uma mãe completamente alucinada, que nunca se refez da perda do filho. A personagem da Sandra Pera, a freira, é uma coisa antológica. É antológica. Aquela freira. Só a cara dela de freira, o teatro vai abaixo. Bota o teatro abaixo, E graças a Deus a gente tem lotado, e a manifestação, assim, a reação do público é maravilhosa. Porque é um espetáculo denso, sabe? Ali a diretora Yara de Novaes, ela não brincou em serviço, não. Ela deu nome aos bois ali. Uma adaptação belíssima da Adelaide. E o texto da Lígia é... O texto é bom, da Lígia. O texto é maravilhoso. A Adelaide, a Maria Adelaide Amaral, é genial. 3 mulheres ali, Yara de Novaes. Escrevendo, adaptando, a outra dirige bem, aí danou-se. Não tem, é espetáculo de primeira. Que bom, né? O problema é que no final do espetáculo, eu sempre peço licença para anunciar o Antônio. Eu não consigo acertar uma informação sobre o Antônio. Por quê? Porque terça, quarta num, quinta-feira no outro, acabou o espetáculo, você ainda está naquela emoção do espetáculo, né? Então eu vivo dando informação errada. Não, mas hoje aqui está certo. Hoje ficou claríssimo que é quinta-feira às 8 da noite. Todas as quintas começa amanhã, dia 8, aí vai 15, 22, 29. Isso. O Midrash, né? Assim que se fala, fica onde? No Leblon. Venâncio Flores, no Leblon. Então, um quarteirãozinho ali da praia. Então, tranquilo. E as meninas, a gente tem o VT das meninas, direção de Yara de Novaes. No Poeira, às 9 horas da noite. Tá certo. Vamos ver o VT. Tem VT? Se minha filhinha morando no quartinho do chofer... Não é, mas o quarto do chofer é o meu quarto. Seu namorante fez um ótimo trabalho de decoração. Pode chamar de gigolô. É isso que ele é. Precisa morar no quartinho em cima da garagem pra receber quem? Nem namorado você tem? Eu tenho, sim. Quem é? Dr. Marcos Nemésios. Marcos Nemésios, que podia ser seu avô. MN, é assim que eu me refiro a ele, pelas iniciais. Minha filha,
Acho que ela precisa de uma pedra qualquer. Porque ela não está muito animada, não. É pessimista. Estava aí, um mix. Madruza, várias pedras. Madruza, né? Você viu por que eu perguntei para você se podia fazer um mix, entendeu? Tinha fundamento a pergunta. Tinha fundamento, tá certo. A gente, no final, no último bloco, a gente dá uma reforçada nos dias e horários para acertar isso. Leila Maria, Billie Holiday, você, hein? Ela e eu. Eu de novo, né? Não é pra qualquer, não. Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui foi justamente para divulgar um show que eu fazia na época que se chamava Billie, Ela e Eu, onde eu cantava o repertório de Billie Holiday misturado com o de Ella Fitzgerald e música brasileira, onde entrava o eu. O eu. Tem certeza. E agora entra aqui, junto com ela. Sim, agora isso foi concretizado por conta de um amigo, uma pessoa super generosa. Esse disco me foi fornecido, sabe? Eu ganhei esse presente. Opa, que maravilha. Um empresário de Belém, chamado Pedro Lazera, resolveu me dar esse disco. Ele era meu fã, gostava muito do meu trabalho, assistia meu trabalho e queria muito me ver cantando só a Billie Holiday. Daí ele promoveu isso. Pagou tudo, da capa aos mais de 40 músicos. Né? Caramba, maravilha. Que barato. Vamos repetir o nome dele, adorei esse homem. Pedro Lazera, mas ele era tão bom que Deus levou. Faleceu mas no pode ano deixar um mesmo do exemplo, né? lançamento. Sim, poxa, um mecenas como esse hoje é super raro. E eu, de fato, agradeço muito, serei sempre grata ao Pedro Lazera por me proporcionar esse disco. A mim só não, a todos, né? Todos aos nós. músicos e eu espero também ao público. E aí, como é que você fez para escolher repertório? Não fui eu que escolhi, ele basicamente... Ele escolheu, porque foi a única coisa que ele insistiu. Então eu quero que você cante Billie Holiday, mas vou ter o prazer de escolher o repertório. Eu escolhi uma ou outra. Eu botei aí, deixa eu ver, a última eu escolhia, mas a maioria das músicas foi ele e o grande amigo e companheiro dele, que também faleceu. É uma novela o disco, né? Então, eles dois escolheram... Isso tudo no processo da gravação do disco? Exatamente. Ele faleceu antes ainda. Ele faleceu em 2012. O disco começou a ser gravado em abril de 2012 e em outubro ele morreu. Ele não viu o disco pronto. Triste ele não ter visto, né? Sim, mas eu acredito... Prova que a vida não é perfeita mesmo, não é perfeita, mas existe toda essa espiritualidade, né? Acho que ele vai viu, que ele né? está aqui agora, vai que ele está em algum lugar no universo aí participando disso tudo, desse processo. Ele continua, eu me sinto próxima a ele e vou sempre me sentir super grata a ele. Mas ele já estava doente quando você começou a gravar? Ele faleceu da noite pro dia, teve uma embolia, não é? E pronto. Morreu dormindo. Assim, subitamente. Bom, aí você tocou o projeto. Sim, mas a ideia, como ele tinha uma empresa super grande, muito grande em Belém, a ideia, tanto que a tiragem é grande assim, a tiragem de 5.000 CDs, porque a ideia era vender nas empresas dele, que era uma rede de farmácias. Mas, diante disso, diante da morte, uma discussão, e eu fiquei com 5.000 cópias. Bom, e agora? O que eu vou fazer? Consegui, através de amigos e produtores, amigos que conseguiram fazer contato com a Biscoito Fino, e a Biscoito Fino está distribuindo. Está lançando agora. Que ótimo. Porque também senão você ia ter que vender em show, ia levar um tempo, né? Porque infelizmente... a pessoa vai ao show, mas não tem dinheiro para comprar. E ao show e comprar o CD. Exatamente. E a venda direta, assim, né? Você e a pessoa, já complica e depois, um pouco. hoje em dia, o CD mesmo, o veículo, essa mídia CD, já não tem tanta vendagem, né? Tanto que as casas de venda de CD praticamente não existem mais. Eu já vi a Modern Sound, por exemplo, que era uma das maiores e terminou. E os computadores também já estão vindo sem lugarzinho. Já não vem mais nem com drive de CD. Pois é. Então, tudo acaba tão rápido, né, Tomi? Nossa Mas tem uma coisa assim, engraçada, né? que hoje estava olhando num site internacional desses de compras e tinha vários aparelhos de vinil, para vinil. Ainda tem. Você vê que o mundo é doido demais, né? Está na moda o vinil. Eles já estão vendendo aparelhinho para vinil. Para quem aprecia estava caríssimo mesmo, há uns 2 anos atrás, eu andei procurando e achei muito caro, tanto é que não comprei. Também não comprei hoje ainda, mas já vi que barateou muito. Quer dizer, já torna possível. Exato. Algumas pessoas estão fazendo também em vinil, né? Sim, além tem do gente CD. Que já ainda prensa o em vinil. Também, para colecionador e tal. É porque o som, vamos combinar que o som é diferente. É diferente. Eu, por exemplo, tenho esses discos outros, esse é o meu 4º CD, esse primeiro, de 97. Você trouxe aqui, né? Eu trouxe, para contar a historinha, esse é o de 97, o primeiro.
O segundo, esse aí, off-key, ele foi gravado usando o método analógico para depois passar para o digital. Então o som é completamente diferente. Ele é mais profundo, ele tem mais nuances, você percebe mais, você ouve melhor os instrumentos, entende? O analógico, mas o digital, eu sou fã do analógico. Esse é digital. Esse é o penúltimo, Canções do Amor de Iguais, esse também já é digital, tanto quanto esse último, o da Billie Holiday. Porque essa é a mídia atual, esse é o jeito de fazer, né? E é feito agora em streaming, né? Agora já vende direto na internet, né? Tem vários aplicativos que você ouve música direto e esse disco também já está disponível nas mídias digitais. Tá vendo só? Ora, foi de Belém para o mundo, né? Exato. Passando por Belém. Graças ao senhor Pedro Lazera. Muito bem. Eu acho que eu vou pedir um intervalo até para... Tem outro intervalo? Hoje tem, né? Que Leila vai ali para o nosso Sem Censura Music Hall. Ok. Right now? Segura aí, você Tá já bom. vai. Então ficamos combinados assim. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Olá, boa tarde. Está no ar o Notícia Agora. O julgamento das contas do governo começou agora há pouco. Você vê aí imagens do plenário do Tribunal de Contas. Acho que nós tivemos um problema técnico. Você vê agora, então, imagens do plenário do Tribunal de Contas da União. Antes da análise das contas, o tribunal vai levantar uma questão preliminar para decidir se o ministro Augusto Nardes continua ou não como relator do processo. A repórter Lia Kunzler está lá no TCU e traz mais informações. Lia? Nós tivemos um problema técnico e a repórter Lia Kunzler volta direto do TCU na próxima edição, logo mais às 6h45. O Supremo Tribunal Federal vai investigar o senador José Agripino Maia pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O inquérito foi aberto hoje. O pedido é da Procuradoria-Geral da República, que acusa o parlamentar do DEM do Rio Grande do Norte de receber propina da empreiteira OAS nas obras de construção do estádio Arena das Dunas, em Natal, para a Copa do Mundo de 2014. As suspeitas contra o senador surgiram em depoimentos na Operação Lava Jato. A assessoria do senador disse que ele ainda não foi notificado e só vai se manifestar após ter acesso às investigações. O Prêmio Nobel de Química foi para 3 pesquisadores que estudaram o funcionamento do DNA humano. As pesquisas do americano Paul Modrich, do turco Aziz Sankar e do sueco Toma Lindahl mostraram que o DNA está longe de ser uma molécula estável. Em vez disso, possui mecanismos para reparar os danos constantemente sofridos, causados, por exemplo, por substâncias tóxicas como o cigarro e no processo de divisão celular. Os cientistas conseguiram revelar em detalhes como alguns desses mecanismos de reparação funcionam. O estudo do equilíbrio entre a degeneração do DNA e sua reconstrução é fundamental para entender doenças como câncer. Além do reconhecimento, o Nobel dá um prêmio em dinheiro para ser dividido entre os ganhadores, no valor de 8 milhões de coroas suecas, mais de 3 milhões de reais. Presidiários serão separados conforme a gravidade dos crimes cometidos. A lei que modifica um artigo da Lei de Execução Penal foi sancionada hoje. Há critérios diferentes para os presos provisórios e os condenados. E o texto garante ainda que o detento que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos, ficará separado em local próprio. Todas as notícias do dia você acompanha no Repórter Brasil às 9h20. Eu volto daqui a pouco com mais informações no Notícia Agora. Até já!
Primeira coisa, eu vou dizer aqui uma resposta para a Esther Almeida Dutra, que está danada, porque você assiste diariamente o programa, fiquei decepcionada, tinham cortado o programa, não cortaram nada. Só hoje é menor por conta da transmissão de um jogo, mas é só hoje. E também é o seguinte, ele atrasou, né? Ele agora é 5 da tarde. Você muda aí seu reloginho, ou pega o seu celular, muda, sabe aquele alarme? Para 5 horas, tá, Esther? Esther Almeida Dutra, estou te esperando. Para com isso. Muito bom. Aqui estão elogiando você, sabe, Natália, que ela é muito profissional. Psicóloga também, eu adorei. Eu passei o tempo todo aqui anotando. Reiki combina com estresse? Sim, com certeza. Derruba o estresse? Alivia o estresse? Com certeza. Porque o estresse, quando a pessoa sente muito estresse, ela começa a emitir aquela frequência vibratória muito baixa, né? O Reiki vai dissolver esse bloqueio energético, vai começar a reabastecer o circuito energético da pessoa com a energia vital, que é uma energia que tem uma frequência mais elevada. E tem alguma pedra para a gente combater o estresse? Qualquer cristal? O cristal, o quartzo branco, o citrino, a própria ametista é indicada para o estresse. Como ela está usando o ideal ametista, eu vou usar também. Ela está até quase ametista na cor. Né? Também é interessante a gente saber qual é a causa do estresse. Se é uma causa, trabalho, é alguma questão pessoal, mais emocional. Então, dependendo também da causa do estresse, a gente consegue... Você vai conduzir a pedra. Exatamente. E vamos combater a ataxia com exercícios físicos. Com exercício físico. Ou o prolongamento da doença, ou a melhora dela, né? De alguma forma. E vamos amar mais e mais. Amar mais. E Antônio, Antônio, da tua tão necessária poesia, Midrash. o título do espetáculo no Midrash, Centro Cultural do Leblon, 8, 15, 22, 29. E o espetáculo As Meninas está às terças e quartas. O Midrash é quinta, terças e quartas, Poeira, no Leblon. E a Leila Maria está lançando o Billie Holiday. E ela... Eu vou agradecer a vocês por terem vindo, muito obrigada. A vocês por estarem nos assistindo. E vou entregar para Leila Maria, com o auxílio luxuoso do Rodrigo Braga, fazer pra gente a Billie Holiday, ok? Boa tarde, boa noite. Alô, aqui. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, ao som de Leila Maria. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible says, then it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong get small while the weak ones fade. Empty pockets don't never make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own.